Sendo hoje a última vez que eu faço uso deste púlpito enquanto pastor desta igreja, eu desejo de todo o meu coração agradecer o apoio dos irmãos, o carinho das suas palavras, a fidelidade das suas orações, enfim, todo o apoio dado a nós que não somos perfeitos, como também as ovelhas não são perfeitas, somos todos imperfeitos tentando agradar aquele que é em si a reunião, a concentração da perfeição. E neste último momento eu desejo ler o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se você se declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pronto para o paraíso? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de trabalhar contigo. Nós te damos graças pela oportunidade de proclamar a tua palavra. Agora pedimos que orientes nossos pensamentos, que nos dês as palavras certas para a comunicação desta mensagem milenar, ou antes, eterna, para que todo ser possa ser crente, aceitar a Cristo, ser salvo. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Parceiro prezado, paremos para pensar paulatinamente. Por que padecemos? Pela perpetração de pecados? Pela podridão das preferências pessoais? Por pertencermos a um pelotão de presunçosos? Ponderemos na palavra, porque dela procedem pertinentes proposições. Em primeiro lugar, percebamos a problematização. Perguntam: profissão predador? Profissão pecador? Pecado é a palavra principal para penetrarmos no problema. Ponto pacífico, pois não? Por quê? Porque propicia pensar pecaminoso, pronúncia de palavras perniciosas e proceder perverso. Padrão de pureza parece perder-se na poeira da paisagem. Pecado põe perdido o pecador, pondo-o em pleno paganismo. Em Portugal, na Polônia, no Panamá ou no Peru, no Paquistão ou na Polinésia Francesa, pode pesquisar. O pecado se propaga como pólvora. A pessoa do pecador passa a parecer um porco em pocilga. Personifica o papel de palhaço de pantomimas previsíveis. Pateta, pusilânime, pária, pestilento, pedinte em pura penúria, paralítico passivo, parasita do poder público, propagador de piadas pesadas, participante de pornografia, que é página preta de publicação. O pecador é praticante de pedofilia, parceiro da permissividade, é um papagaio proferindo palavrão, prostituindo-se por promoção profissional, promiscuindo-se em paixão pantanosa, por papelotes, pela perseguição
ao poder num palco pleno de prejuízos e perdas. Pileque pesado, pinga. A pinga passa por panaceia para pessoas de pálpebras paradas e pesadas. Prevalece a preguiça. Prevalece a preguiça. Pelintras e pilantras problemáticos, pensando puramente em pandeiros, em pândegas parisienses. Promove-se, portanto, o pandemônio. Ao plantarmos o pecado, produzimos uma pletora de patologias: pandemia prolongada, paludismo, pancreatite, papilomavírus, parasitas em profusão, Parkinson, pestes, pneumonia, poliartrite, pólipos, polimialgias, pressão alta, prisão de ventre, psicoses, psoríases e uma pluralidade de pústulas, pragas, pestes e perebas purulentas. O panorama parece pouco promissor, proporcionando poucas probabilidades, porque povo pecador produz penca de problemas pessoais, psicológicos, psiquiátricos, políticos, públicos, privados, problemas. Povo pecador padece de perspectiva positiva, permanentemente patinando sem propósito, sem pressa, portador de preocupações. País pecador é o país da patifaria, da patada, da paulada, com performances de pugilato, do pega-ladrão, da propaganda perspicaz. País pecador é onde predominam os prostíbulos do pseudo-prazer, onde publicamente prolifera a pouca vergonha, por toda parte passeia a permissividade. O pragmatismo predominante no país é preguiçoso, pachorrento e pegajoso. Pudor, piada. País pecador é provido de patrões sem pátria, pois pagam pouco, porque produtores de parca produtividade. Parece paradoxo, percebo. País de patrícios sem patrimônio, de patriotas sem patrocínio, pescadores sem peixe, paupérrimos sem pão, de uma pobreza paralisante. País pecador é país de palanques putrefatos, de políticos pérfidos prometendo prosperidade. Os prefeitos privilegiam os parentes. A postura do parlamento é paparicar poderosos, parecendo picadeiro. Presidentes procuram preservar privilégios, pedem propina, propagam o pânico para não perder o posto no próximo pleito. Pior, popularmente prepondera a passividade. País da permanente pilhagem, do plágio, da pirataria predatória. Perdeu, provocam os pistoleiros. Polícia prende o pobre, promove punições pelo paredão, pendura no pau de arara. Por isso,
As penitenciárias e os presídios estão prontos para a pancadaria, para a pugna, para a peleja. O pecador se pavoneia de pompa, peruas pedantes, perfumadas, petulantes, perdulárias, passando a pão de ló, penalizando o pobre e pouco pensando na periferia por puro preconceito. País que pune os pequenos peraltas, portando punhais, perambulando pelos passeios, pelos parques, pelas praias, pedindo pão, protagonizando peripécias com passagem pela polícia, pernoitando perebentos nos pontos de ônibus. É a puerícia em pandarecos. Os pobres porventura possuem palácios, provavelmente palafitas de pau a pique, pelejam numa pindaíba palpável. E o planeta? O pecado põe o planeta em perigo, porque possibilita poluição, pulmão podre, pneumonia, pele pálida e pelancuda, pés de galinha, programas poluídos, pessoas perigosas, países em pobreza. Pecado pulveriza o prazer, provoca polêmica, planta penumbras, produz peçonha e poda possibilidades. O pecado procria pranto, passa pavor, põe percalços no processo do progresso, prega pessimismo, petrifica o peito, prejudica a primavera. Palmilhe o percurso da perdição e prontamente perecerá no patíbulo dos proscritos, no pelourinho dos penalizados e no poste dos punidos. O pecado proporciona perda de pujança, padecimentos palpáveis, partilhas problemáticas, partos perigosos, pular privado de paraquedas. O pecador é, portanto, um passarinho proibido de projetar-se, de planar. Passageiro pedindo passagem, precisando de passaporte. O pecado penaliza o pecador, pondo parede para privá-lo do Pai perfeito. Punição? Pagamento pelo pecado? Perecer. Pintura pouco promissora. Passado, presente e porvir, o pecado priva a pessoa de planejar seus passos. Em segundo lugar, passemos à proposta do Pai no processo. Pergunto: é possível purificar-se? Purificar-se pelas preces de párocos, pelas preces de padres, de pastores, de papa paramentado, de pai de santo, de pagelança, proferir padres nossos, paparicar a padroeira, prosternar-se perante panteão politeísta, pronunciar os parentes paulificantes preces póstumas, parar para perceber palestras de palha, papagaiadas, palpites pamonhas, panfletos, pantomimas, pieguice, pífios procedimentos. Possuímos providência poderosa, Pai paciente. Os profetas proclamaram peremptórios a palavra do Pai,
presépio, parábolas de perdão, pródigo penitente, pérola preciosa, paralíticos postos de pé, pão partido, provisão providencial, Páscoa, palmas perfuradas do príncipe da paz, primavera do primogênito, principal personagem da palavra, ponte para a perene pousada. O púlpito permanece proclamando paz, perdão, piedade, perseverança, pureza. Terceiro, pensemos na participação do pecador no processo. Romanos 10, 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Parte do povo pensa preencher perfil de pureza e perfeição, propondo paliativos pífios. Pálida percepção, porém. Para o perdão possuir, o pecador precisa penitenciar-se primeiro e perseguir o padrão do Pai. Personalizando, para passar pela porta do paraíso, precisarei preparar-me, pautar passo a passo meu procedimento pelas páginas da palavra. Preze o protagonismo do príncipe da paz. Passe a perfilhar o ponto de vista do paraíso. Por isso, proponho uma pausa em sua peregrinação. Pare de perscrutar processos perigosos, percorrendo pântanos. Peço permissão para perguntar: pronto para o paraíso? Pronto para o paraíso? Participa da promessa paternal? Por que postergar? Por que permanecer perdido? Pense no perigo da perpétua perdição. Essa precária posição pede prudência. Procure pular desse pesadelo. Pare de procrastinar. Prorrogar é perigosíssimo. Postergar pode pôr a perder o principal prêmio, que é a posse do paraíso. O pêndulo parará posteriormente, pondo a pó planos, programas, pedaços de projetos. Perorando. Propostas paradoxais, pejadas de pecado, parecem promissoras, parecem prazerosas, porém propiciam prostração, perturbação, perseguição. Permita que a pregação da palavra permeie seus pensamentos, suas propostas, suas pretensões pessoais, seus passos. Que seus próximos passos partilhem e publiquem o perdão presenteado pelo Pai. Por quê? Porque o Pai procura a presença do pecador para persuadi-lo a permutar de patamar e de posição. Procure, portanto, provar o presente do Pai, principalmente perdão profundo, paz perene,
plenitude de poesia, praia plácida, porto pacífico, palácio permeado da presença do poderoso. O pecador precisa posicionar-se, precisa pôr de parte prazeres e passatempos, passar da periferia para o ponto principal. Pare de pecar. Prostrado perante o Pai, peça perdão e passe prontamente a pertencer ao povo do pacto. Oremos. Ó Senhor, obrigado porque em Jesus nós temos acesso ao Teu coração e ao confessar que Tu és o Senhor e ao admitir que o Teu Filho Jesus ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Ó bendita simplicidade! Ó, como é bom saber que nós temos acesso a Ti pela oração, porque já tivemos acesso à Tua presença por causa do sacrifício do Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecer jamais esta verdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.